Olá pessoal da HJ Notícias, mais uma vez vamos falar de futebol. Estamos aqui com o professor Edmundo Silveira, o cara que mais revelou craques, tanto no futebol nacional como até para o exterior. Mas ele está com um projeto novo, né? Vamos conhecer, vamos falar com ele, professor Edmundo Silveira, para conhecer esse projeto. Estamos aqui com o professor Edmundo, né, para a gente falar exatamente desse projeto, né, a Escola de Educação e Arte do Futebol. Conta, Edmundo, um pouquinho para a gente, pessoal aí, os internautas do HJ Notícias, sobre esse projeto. Você que tem uma história longa no futebol, principalmente nas categorias de base, hoje está com esse novo projeto, né? Na realidade, essa minha escola, chamada EAF, Escola de Educação, Arte e Futebol, ela foi lançada em 84 no bairro do Henrique Jorge. E daí em seguida, daí em diante, eu fui crescendo em conhecimento com treinamentos de atletas e passei para o Ferroviário. Do Ferroviário veio uma possível direção na seleção do estado na época. Daí em diante comecei a ser visto ou colocado, né, de uma situação que eu poderia seguir outros caminhos. Sou um dos fundadores do Uniclinic também. Em 97 fui chamado pelo Dr. Vanor junto com o Danilo Baratinha para a gente fazer o Uniclinic. O Uniclinic tornou-se naquele ano campeão do estado nas categorias de base, e assim foi seguindo. Passei 10 anos no Ferroviário, tanto nas categorias de base como no profissional, e depois fui para o Sul. Passei 7 anos trabalhando no Sul, onde estive no Paraná, estive em São Paulo, em alguns clubes, e daí em diante eu fui fazendo uma história, né? Trabalhei em Manaus também, e dessa história aprendi muita coisa. Você encerrou cedo, né, a carreira com jogadores, que você até de falar, você foi goleiro. Fui atleta de base, seleção de base, e depois fui seguir a carreira profissional, onde eu trabalhei na Paraíba, trabalhei aqui no futebol cearense. Ferroviário foi um dos clubes no qual eu trabalhei, que fui campeão em 79, mas trabalhei também no Maranhão, no Sampaio Corrêa, e assim fui seguindo minha carreira profissional. Como vi que não era exatamente ou não era o que eu estava querendo de crescimento, né, como atleta, passei aí para como treinador de base naquela época, quando eu fundei a escolinha da EAF. E daí em diante dirigi o Tocantins, categoria de base, depois voltei para o Ferroviário como treinador de base também. Dirigi interinamente algumas equipes profissionais do Ferroviário, nos anos que estive por lá. Depois fui para o Sul, dirigi algumas equipes como o Paulista de Jundiaí, o Londrina do Paraná, tanto na base como no profissional, e outros clubes menores lá no estado de São Paulo. Então eu fiz uma história, e nessa história quero agora fazer funcionar, né? Voltando para o estado do Ceará, eu dirigi a equipe do Ceará na categoria de base por 5 anos e 7 meses, e agora estou tentando transformar a EAF, a escola, num formador de atletas, como eu iniciei a minha vida profissional, 30 anos depois, voltando a fazer esse trabalho, dando oportunidade a outros garotos que queiram ou que tenham a intenção de desenvolver um trabalho, como foi o caso do Mota, do Yarley, do Jardel, do Márcio Mossoró, lá no Sul, jogadores como o Christian, o Vitor, que é o goleiro do Atlético Mineiro, o Heber, que está no Internacional de Porto Alegre, vários outros jogadores, me foge aqui alguns nomes, que estão vencendo a vida ou estão fazendo as suas vidas como atleta de clubes grandes, aqui no Brasil ou na Europa, chegaram à seleção brasileira. E por que não esses garotos novos agora, esses meninos que têm de 5, 7, 8 anos até seus 20 anos de idade, não ter ninguém que dê essa oportunidade? Só quem dá oportunidade para treinamento para eles são os clubes. Mas o método do clube é o seguinte: escolhe os melhores e bota os melhores para trabalhar. Os outros que têm menos qualidade não desenvolvem nada. Eu quero servir a eles, quero dar oportunidade a eles, nesse centro que você está vendo aqui, de desenvolver tão quanto os clubes fazem esse trabalho para eles. Então não somente eu, mas os profissionais que eu contratei, né, para trabalhar conosco, são todos eles acadêmicos, profissionais já formados na parte física como na parte fisiológica, né? E que nós vamos fazer um trabalho no qual, igual qualquer clube de futebol, mas com o sentido de desenvolvê-lo, prepará-lo para que ele tenha a grande oportunidade no clube de futebol. Tá certo. Durante a sua carreira e até agora, no momento atual, muitos jogadores
até escuta no subúrbio falar, rapaz, esse jogador, esse cara é craque, por que ele não foi profissional, né? Por que isso acontece, Edmundo? Olha, acontece porque a preparação adequada ele não teve. Ele é apenas talentoso, é um jogador habilidoso, mas que o futebol cobra outras coisas. Se você pegar um treinador que te cobre um posicionamento ou uma técnica que você não tem, a tua habilidade vai ficar para o lado. E você começa a se chatear. Por que eu não estou sendo utilizado? Porque o treinador tem um método que gostaria que você tivesse a qualidade pelo lado esquerdo como você tem pelo lado direito. Gostaria que você tivesse na marcação como você tem da forma ofensiva. E nem sempre que o atleta é assim. E ele não treina isso. Ele treina, ou ele seja, ele já vem com o dom, com a qualidade, o talento dele é nato, ele já vem que é um jogador ofensivo. Mas eu preciso que esse jogador ofensivo faça uma marcação. Como ele não está treinado, não está adaptado, não teve a base necessária para isso, ele vai ficar devendo. E o treinador vai sacar ele. Então ele, por ser talentoso, habilidoso, ele termina ficando de fora da equipe. E se chateia e termina largando o futebol muito cedo. Então são algumas coisas que essa escola, a EAF, vai tentar fazer com que o menino entenda e compreenda isso. Jogador que, de repente, o pai acha que ele é maravilhoso, entrega na mão do empresário, vai botar em tal lugar. Ele é super habilidoso, mas os clubes não estão precisando desse jogador. Então quando ele chega lá no clube, ele é tirado e não aprovado. Por quê? Porque o clube não está precisando desse tipo de jogador. Um jogador rápido que joga aberto pela direita. Ele está precisando de um jogador que seja marcador, que ajude na saída da bola, que ele seja velocista, que ele entre em diagonal, que ele bata com o pé contrário. Ele nunca trabalhou isso. Então o clube termina desclassificando ele. Quando desclassifica ele fica frustrado, ele não quer mais, ele começa a se revoltar com o futebol. Porque existem as coisas contras, não é tudo a favor. Ah, mas você joga muito, eu sou super habilidoso. Você já pegou algum jogador que faz o que quer com a bola e não joga em time nenhum? Então, quer dizer, não é só isso. São outras coisas que tem que ter, a personalidade tem que ser formada, a habilidade com a bola tem que ser pronta, né? A técnica tem que estar acima da média, para que o clube aposte em você. Certo. Na EAF, né, você pretende trabalhar também a parte educacional, não é isso? Do atleta? Sim, a nossa escola tem um objetivo de trabalhar de forma educacional e social. Só que nós somos filiados ou presos a nenhuma rede para isso. Porque o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, é necessário que os meninos tenham a parte educacional, social, a disciplina, né? E o crescimento naquilo que ele mais adora, que é jogar futebol. Então ele tem que desenvolver a parte técnica, ele tem que ser orientado e trabalhado por profissionais que conhecem o que é o desenvolvimento físico dele, a parte fisiológica dele, a personalidade dele, né? O psicológico dele. Então nós somos profissionais preparados para isso, né? Diante de tantos cursos, diante de tantas participações e envolvimentos no futebol brasileiro, eu, Zé Maria Azevedo e o Paulo César Barbosa somos profissionais preparados para isso, formados e preparados academicamente para poder exercer essas funções. Então o garoto aqui na nossa academia de futebol não vai ter único e exclusivamente o campo para treinar. Ele vai ter orientações outras, né, segmento outros, para que quando ele estiver pronto, nós mesmos vamos encaminhá-lo para um clube para ele ser avaliado. Isso tanto faz aqui no estado do Ceará como em qualquer outro estado do Brasil, porque nós temos relacionamento, nós temos conhecimentos, né, com coordenadores, gerentes e diretores de outros clubes do futebol brasileiro. Então, ele seguindo aqui e tendo um aprendizado, nós vamos ter a confiança de indicá-lo para um clube. Essa é a nossa formação, a nossa preparação, e a EAF está pronta para exatamente fazer com que isso funcione. Tá certo. E podem se inscrever garotos de 6 até que idade? A gente fala assim que de 5, 6 anos já pode praticar. Nós vamos ter um profissional que tem a pedagogia pronta para essa idade. Nós vamos ter os garotos que são adolescentes, né, de 15 a 17 anos também, e 18 a adulto. De repente você é um atleta que joga numa equipe profissional nossa, mas é um jogador que tem limitações. Não cabeceia bem, não chuta bem com a perna contrária que você é acostumado a fazer, você não tem um domínio bom, a gente aqui vai desenvolver isso. Nós somos uma academia para que façamos o trabalho de desenvolvimento daquilo que você menos tem qualidade. É lógico que vai aperfeiçoar o que você tem de melhor, mas também vai desenvolver a outra parte. Vamos ter um controle junto ao computador de todas as planilhas do garoto. Quanto tempo ele está com a gente? 1 mês, 2 meses, 3 meses? O que ele evoluiu no sentido da direita, da esquerda, do controle, do domínio, do porte físico dele. Vamos orientar de forma alimentar também, para ele saber lidar com a alimentação.
Ah, então todos aqui vão ser atleta? Não, pode ser uma pessoa que não seja atleta, mas que ele vai ter um acompanhamento e vai ter um seguimento como se fosse um atleta, porque a nossa escola não é recreação, a nossa escola é um desenvolvimento do jovem atleta que pensa ou que pretende futuramente seguir uma carreira. Tive esses problemas até no profissional, né? Jogador um ala, um lateral, que chega, é rápido, né? Dribla bem, mas na hora de cruzar, não cruza, né? Da maneira como deve ser. Isso acontece porque o problema foi exatamente na base, né? Exatamente, foi uma adaptação que ele não teve na base. E esses garotos que não têm essa formação, quando ele for adquirir isso depois de adulto, fica muito limitado. Não é que ele não desenvolva, ele pode desenvolver, mas ele fica limitado. Ele vai ter que insistentemente, diariamente, tentar fazer para poder, na hora do jogo, na hora da cobrança, da exigência, ele ter a capacidade de fazer. Porque ele não teve a base, então ele tem que fazer isso. E os clubes têm tempo para isso? Os clubes se preocupam em jogar os campeonatos, os clubes se preocupam em fazer viagens, os clubes se preocupam em dar resultado de jogo. Então o atleta fica totalmente limitado, porque ele não vai ter diariamente essa cobrança ou esse trabalho. E o nosso caso é o contrário, nós não temos equipe para jogar, nós não temos preocupação em disputar campeonato nenhum, e sim formar o jovem atleta para que ele tenha um futuro brilhante quando ele se apresentar no clube de futebol. Você vai ter essa ligação com as equipes, né? Aqui. As equipes de fora, eu já vi inclusive aqui no Henrique Jorge, no campo do Tocantins, você treinou lá muito tempo, conhece muito bem, veio fazer aquela conhecida peneirada, até se não me engano também, né, Messejana. Vocês vão ter esse contato também quando vier uma peneirada, já incluir seus jogadores, seus atletas aqui para a pessoa? Olha, veja só o seguinte, as equipes não, os clubes grandes do futebol brasileiro, eles têm uma média de 200, quase 300, né? Não é parceria, são centros pequenos, né, que desenvolvem o atleta para passar para eles um ou outro jogador que se destaca. Eles levam para o clube, lá no clube fazem a avaliação do menino, tá certo? Nessa avaliação, se ele corresponder com o que eles estão programando, ele fica com o menino para desenvolver o crescimento dele dentro do clube. Se caso não, ele lá mesmo reprova. Então, quando ele vem para cá, ele vem para analisar, observar o talento que ele tem. Esse ano mesmo eu já fiz um trabalho para o Goiás, junto com o Calouros do Ar, de um projeto chamado InSport, né? E a gente fez um garoto trazendo de Sobral. Trouxemos os observadores do Goiás, eles vieram observar e achou o garoto maravilhoso. E falou assim: rapaz, não vamos esperar pelo tempo de avaliação, vou levar logo que ele vai terminar perdendo esse menino. Um porte físico bom, um volante a nível técnico e com muita garra, com muita disposição, um biotipo maravilhoso. Foi para o Goiás fazer essa avaliação que eu aqui disse. E ele lá no Goiás passou nessa avaliação, hoje é profissional do clube, já disputou a Copa do Brasil Sub-17, já disputou o Campeonato Goiano, foi campeão, e já disputou a Copa do Brasil Sub-20 pelo Goiás. E era lá de Goiás, de Calcaia, veio para cá, passou apenas 2 meses a sendo avaliado e trabalhado por nós. Trouxemos o Goiás para os seus observadores analisar o menino, levaram para ser avaliado, foi aprovado lá também, e daí em diante ele ficou. Hoje já é um atleta profissional com apenas 17 anos. Isso faz qualquer outro clube, mas a intenção nossa é desenvolver isso e trazer esses observadores, como você falou, que vêm para o Peneirão, que não é o nosso caso aqui, tá certo? Observar se tem algum garoto para eles levarem para ser avaliados por eles. Foi aprovado, fica, não foi, volta. 99% volta. Eles estão preparados para as exigências que o clube grande quer? Não. Então eles voltam, porque eles não conseguem se adaptar. Muita gente já sentou onde você está sentado aí e veio falar comigo dizendo: meu menino esteve lá no Grêmio de Porto Alegre, mas voltou. Meu menino esteve não sei aonde, mas voltou. Uns foi porque sentiu saudade da família, que é uma coisa que toda criança quando sai de casa a tendência é sentir falta, né, da família, né? Então tem que estar preparado para isso. A outra que não tinha a base preparada para estar desenvolvendo esse trabalho, né? E eles questionam também que o garoto não conseguiu se adaptar à região, a alimentação, o clima, que é totalmente diferente do nosso. Então são algumas coisas que faz com que você tem que preparar para eles aceitarem isso. Como eu já rodei todo o Brasil, né, alguns lugares trabalhando e outros com um atleta, eu conheço todos os estados do Brasil.
e ter uma ideia como todos recebem os seus atletas e como desenvolve o trabalho. Eu passei 7 anos trabalhando no Sul, eu sei mais ou menos como é que o Paraná e como é que o São Paulo recebe o atleta e desenvolve. Tenho conhecimento com vários gerentes e coordenadores e diretores dos clubes como Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro. Então, essa linha de relacionamento, de contato constante, faz com que eu possa desenvolver o trabalho aqui. E se esse garoto estiver preparado a ponto de indicar para um clube como esse, não precisa nem ele vir aqui. Olha, quem está mandando é o Edmundo Silveira, modesta parte dizendo, é o Edmundo Silveira que está formando esse garoto e que a gente já conhece, que vamos receber esse menino para dar. Então, isso também já está dentro do processo do nosso desenvolvimento aqui da escola. Tá certo, as aulas práticas vão começar no dia 12. No dia 14. 14, né? No dia 14, na segunda-feira, nós temos vários grupos divididos, uns que começam 7h30, outros 8h30, outros 9h30. 10h30 encerra a atividade de prática de campo. À tarde nós vamos ter 2h30 da tarde, 3h30 e 4h30. 5h30 da tarde termina as atividades em campo. Isso é de segunda a sexta. Quem estuda à tarde faz pela manhã, quem estuda pela manhã faz à tarde. Então vamos tentar ver se a gente consegue desenvolver um trabalho que seja visível, né? Aqui no bairro do Henrique Jorge, que eu acredito que precisei muito, eu fiz uma análise, depois que eu voltei do Sul, eu fiz uma observação e estava precisando de alguma coisa, se mexer nessa parte social, educacional, e também que os garotos tivessem a oportunidade de desenvolver essa prática, né? E é um sonho de todo garoto, né, você jogar. Aliás, a maioria. E eu quero fazer com que esse sonho daqueles que começaram comigo, né, na época de garotos, crianças, e tiveram a felicidade, como Adriano Félix. Adriano Félix saiu aqui de Antônio Bezerra, veio conosco aqui na nossa escolinha, eu levei para o Ferroviário, ele foi para o Sport do Recife, foi convocado várias vezes para a seleção brasileira, fez a sua história na Espanha e em Portugal, hoje é auxiliar técnico do Santa Cruz de Recife. O Adriano Félix, mora aqui, a família dele. Adriano que era zagueiro, né? Que era zagueiro, foi zagueiro. O Marco Manso fez uma vida na Europa também, foi trazido também aqui do Henrique Jorge, participou das escolinhas nossas na nossa época, rodou, foi para Ponte Preta foi para o Bragantino rodou pela Europa, fez a vida na Finlândia, até o ano passado era gerente de base dos finlandeses, né, no que ele jogou. Então, são histórias, entendeu? Como o Márcio Mossoró, ferroviário. Terminei indicando ele para o Sul. O garoto foi revelação na Copa do Brasil pelo Paulista Jundiaí, no qual eu trabalhava. Foi para o Internacional de Porto Alegre, emprestado ao Marítimo de Portugal. Fez história no Sport Braga. Do Sport Braga já está na Turquia, fazendo a sua vida, já está com a família pronta e tudo. Então, quer dizer, são histórias que a gente vai contando e se for, são vários, né? Verdade, mas para a gente encerrar esse papo legal, esse papo, né? O que o pai tem que fazer? Porque o pai tem um garoto, ele acha que não interessa a idade, a partir de 5 anos, como você falou, ele acha que o garoto, né, tem habilidade, o que é que ele tem que fazer para chegar aqui, como é que ele faz para inscrever o time? Aliás, inscrever o garoto, desculpa. Ele tem que vir aqui na rua Curitiba, sem número, onde a gente tem uma placa grande na frente do nosso muro, né, que chama-se Rafa Society. Esse Rafa Society também tem uma faixa grande colocada EAF, né, Academia Escola Educacional Arte e Futebol, onde nós vamos praticar. Aqui mesmo nós estamos fazendo as inscrições, estamos pela manhã e à tarde, né, fazendo as inscrições dos meninos, onde é necessário nós termos pelo menos os dados pessoais dele, ou seja, o nome completo, o responsável direto dele, os telefones de contato, o endereço onde mora, a escola onde estuda, qual é o período que ele estuda, RG e CPF, tanto do responsável como do garoto, para que a gente tenha uma ligação e uns contatos. A ficha individual do atleta nós vamos fazer no decorrer da apresentação dele e dos treinamentos dele. Então essa ficha individual, ele vai ter a medição de altura, de peso, percentual de gordura dele, vamos analisar a alimentação que ele tem diariamente, para que a gente possa orientá-lo no sentido de que ele tem que ter uma outra alimentação, já que ele vai praticar o esporte. Praticar o esporte é diferente de quem não pratica, né, a alimentação, como também nos treinamentos. Então algumas coisas que nós vamos orientar. Isso tudo vai estar na planilha dele. Essa planilha individual ela vai ser colocada no computador e o computador vai dar uma resposta para que haja uma melhora física ou muscular dele, e nós vamos também desenvolver esse trabalho. Vamos ter equipamento adequado para esse tipo de atividade. Então, na rua Curitiba, sem número, né, logo aqui após a Fernando Estado. Conhecido popularmente aqui como Campo do Acaplan, né? Vizinho ao Acaplan, né? Quem já conhece o Acaplan, vizinho ao Acaplan.
Tá certo, Edmundo? Muito obrigado pela gentileza. Sucesso em mais um trabalho. Eu sei que você, sucesso é até redundante falar da sua pessoa, porque você tem sucesso nas categorias de base, você já teve muito. Há muita gente que você falou de muitos. Aliás, com certeza, você falou muitos, mas vários aí, você não é que você tenha esquecido, mas tem muito mais do que você falou. Eu conheço vários aqui no próprio bairro, Henrique Jorge, caras, jogadores, atletas que ele formou aí, grande Edmundo Silveira. Tá certo? Muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, sucesso nesse novo trabalho aí que você está começando, tá certo? Obrigado, e estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde, aguardando as inscrições desses meninos. E como você deu espaço, é um espaço reservado, é um espaço onde a gente vai ter a proteção do garoto praticar o esporte sem problema nenhum de violência, agressividade nenhuma, tudo bem protegido e sadio, tudo limpo, tudo bem condicionado para que esse menino tenha esse desenvolvimento junto conosco.